Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma. Peraí, que tá reconectado. Aí, agora sim. Hoje a gente vai fazer uma live class um pouquinho diferente, com uma convidada super especial, a Renata Delfino, que é uma querida amiga minha, que eu tenho há muito tempo. A gente faz muitos trabalhos em conjunto aí, cursos, aulas, né, estudos. E hoje eu convidei ela para falar com a gente sobre um dos temas que a gente está estudando dentro do livro do Osho, Maturidade, né? A gente está falando exatamente nesses últimos tempos sobre a maturidade, que é o tema do nosso livro aqui do Osho, que a gente está acompanhando. Bom dia, Drica, bom dia, Eliane, bom dia, Sueli, agora que estão aparecendo os nominhos aqui para mim. Bom dia, Cecília, bom dia para todos vocês que estão entrando aí agora. Então, como eu estava dizendo, hoje a gente vai fazer uma live com a Renata Delfino, que ela é terapeuta de vidas passadas, é coach, trabalha com vários temas, assim, então ela tem muitos recursos para compartilhar um pouquinho da experiência dela, e dentro desse tema que a gente está estudando nesse livro, que é Maturidade. Então a gente parou na segunda-feira, em que a gente estava conversando sobre a relação de pais e filhos, e dessa importância da gente resgatar as nossas raízes, né? Então eu chamei a Renata para conversar um pouquinho com a gente, para a gente tirar lições aí da história dela também. E eu vou chamar ela porque eu acho que ela já entrou. Bom dia, Sueli, com gratidão, leveza, doçura e inspiração. Eu já vou chamar a Renata para a gente começar. Peraí, cadê ela? Recebeu aí o convite para a gente começar a nossa conversa aqui. Bom dia! Bom dia! Pulou da cama, Renata? Eu vou me fazer acordação. Hã? Tá ótimo, nossa, pulei. Hoje eu pulei. Saiu do quentinho, do confortável, né, Renata? Ai, pois é, só você, né? Fácil. Deixa eu contar para algumas pessoas aqui um pouquinho, ó, para quem para quem não conhece, né, eu e a Renata, a gente trabalha com vidas passadas. Algumas pessoas, Renata, quando eu faço as regressões à distância, me perguntam quem é que faz as regressões à distância para mim. E aí tá a pessoa que faz as regressões à distância para mim, a Renata. Então a gente trabalha aí nessa parceria, né, Renata, com esse trabalho das vidas passadas. Mas hoje a gente não está aqui para falar de vidas passadas, apesar que entra aí um pouquinho nesse contexto, não é verdade? É, E antes de começar, Rê, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho para as pessoas que estão assistindo a gente agora, e aí a gente dá início aqui no nosso tema de hoje. tá. Primeiro eu quero te agradecer o convite, né? Eu achei assim muita sincronicidade com várias coisas que andam acontecendo Uhum, comigo também, né? Muitas coincidências. E a gente já não acredita mais em coincidência, então tá tudo certo. Adoro, uhum, adoro esse livro em específico. Assim, uhum, interessante demais. Adorei, viu? O convite, uma honra. Então, eu atuo como terapeuta, como você já me apresentou, né, há 9 anos, e hoje eu me uhum, considero um especialista em expansão de consciência. O meu foco uhum, é são em vidas passadas e investigação do uhum, inconsciente. Então, assim, uhum, através desse recuo, e também eu trabalho com constelação, né, uhum, a homeopatia, tem outros recursos, mas esse é o meu foco. uhum. E Uhum, é utilizado a regressão de memória através de meditação, né? uhum, É isso. uhum. E Rê, antes de você chegar nesse trabalho como terapeuta, você sempre foi terapeuta? Não, eu trabalhava como gerente de uma financeira, né? Aham, Responsável pela área comercial e área administrativa uhum, desse local, né? uhum, Líder de pessoas. uhum, Loucura total, era outra coisa. uhum, E até por conta de um pouquinho da história aqui que eu vou contar aqui, né? Isso acabou fazendo eu mudar de carreira, criar coragem, né? E buscar uhum, vida, algo que tá mais assim, tem mais a ver com a minha essência, né? Com o meu eu verdadeiro, uhum, algo que eu sempre uhum, fiz, era boa nisso e nunca não sabia, né? Sempre fui terapeuta uhum, desse trabalho e não percebia. uhum. Eu quero aproveitar que as pessoas estão chegando aí agora, para convidar as pessoas a curtir essa live, apertar nesse botãozinho aqui embaixo
que tenha um coração para que essa tela fique cheia de coração enquanto a gente está aqui conversando, né, Renata? Para que as pessoas também usem esse botãozinho que está aqui embaixo, que parece um aviãozinho de papel, para mandar para outras pessoas, porque o tema que a gente vai conversar aqui hoje é um tema muito relevante, especialmente no sentido de que a gente está falando sobre a família, sobre autoconhecimento, sobre autodescobrimento, na verdade, né, Renata? De como a gente pode alinhar a nossa vida, especialmente com a nossa origem, para depois a gente seguir adiante, né? E começando, Renato, com o nosso tema aqui de vida plena e a relação entre pais e filhos, né? Por que é importante a gente falar sobre isso hoje em dia? O que você acha desse tema assim, específico entre a relação entre pais e filhos? Por que é tão importante a gente resgatar isso hoje? Nossa, então, é um tema tão complexo, né? Depois eu falei, gente, que missão É. falar sobre isso, porque é muito delicado, né? Às vezes eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas é claro Uhum, que tudo é muito relativo, né? Não quer dizer que uhum, o meu caso serve para todo mundo, né? A forma que uhum, deu certo para mim. Então, assim, tá, né, com essa missão. Então, assim, eu acredito, né? Por que que é importante? uhum. Por tudo, né? Eu acho que é a Sim. base, a relação entre pais e filhos é a base. Como eu me relaciono com os meus pais é como eu me relaciono com a vida, de um modo geral. Uhum, Então, assim, às vezes é um uhum, pouco abstrato falar dessa forma, mas, assim, no final das contas, todos nós, né, todos estão buscando ser amados e ser felizes. Isso eu acho uhum, que, por mais que a gente não tenha consciência, talvez, e diga que não, mas no fundo todo mundo quer, né? E uhum, aí, ninguém é feliz estando mal com seus pais, né? uhum, E por mais que isso foi um assunto que aconteceu comigo, né? Então, assim, por mais que eu estava lá, né, falando da minha carreira, bem realizada profissionalmente, muito bem sucedida, inclusive, né? Até com uhum, 29 anos, estava jovem, né? E eu não estava feliz, né? Ganhava super bem, carreira do jeito que eu queria, conforme manda o figurino, a sociedade, olha, você tem que, uhum, olha, para você ser feliz, né? Para você ter uma vida melhor, você tem que estudar, né? Depois que você estudar, você arruma um bom emprego, depois você se uhum. casa, tenha filhos, e eu fui seguindo esse script, né? Meio que de uma E forma. concluiu todas as fases com sucesso, né, Rê? Foi bonitinha no script, né? Então, assim, eu falei, nossa, então é Uhum, isso? E aí foi, uhum, né? Então, assim, e chegou um dia específico que eu estava, inclusive, fazendo um exercício motivacional para a equipe, e ali eu estava falando sobre integridade. Eu acho que nessa hora uhum, me deu um despertar, um clique, né? E eu já com uhum, alguns sintomas, alguns problemas na garganta, já tinha feito 2 cirurgias, problemas de saúde relacionados à autoliderança, né? Hoje eu sei, uhum, na época eu não sabia, eu não tinha consciência de nada disso. Então, assim, uhum, eu percebi na época lá, eu coloquei uma palavra nesse quadro motivacional que eu criei, a palavra integridade. E isso me uhum, travou, porque eu pedi para cada um da equipe colocar algo que lhe motivasse, porque a gente uhum, no dia a dia, tendo que bater metas e às vezes assim na correria ali do trabalho, seria legal a gente colocar uma frase que inspira a gente a ser melhor. uhum, E aí uhum, eu escolhi essa frase, né? A integridade, a palavra, e uhum. a frase que eu escolhi foi do filme Gladiador, que ela fala assim: o que a gente faz na vida ecoa pela eternidade, né? Nossa, que profundo. Pois é, e aí foi essa que eu escolhi. Aí eu sentei lá no banco, fiquei olhando para essa frase, falei, gente, eu não sou íntegra, né? Assim, parece que eu acordei, eu falei, como que eu vim parar nesse lugar, né? Não estava feliz, Uhum, apesar de ter seguido o script bonitinho, conforme uhum, a sociedade prega. E aí eu percebi, né? Eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, porque era para estar, né? E não tava faltando algumas coisas. Nessa época eu já tinha buscado uhum, terapias, várias, né, inclusive. uhum, É, Então, assim, eu percebo assim que essas feridas, assim, por mais que você tenta colocar para dentro, ignorá-las, não olhar para isso, você vai arrastando uhum, isso por todo lugar que você vai, né? Porque era algo, uhum, vou explicar um pouquinho assim.
de que maneira, né, isso foi, por que que isso foi importante para mim, né? Uhum. Por que me afetou? Eu percebia que o fato de eu ter uma dificuldade de relacionamento com a minha mãe, na verdade, assim, foi uma infância muito difícil, né? Uhum. E meus pais se separaram, eu tinha 10 anos, então depois disso eu me senti órfã, né? Porque eles mudaram Uhum. muito, eu mudei muito, então assim, nunca mais foi a mesma coisa. Então, assim, meu pai era aquelas coisas meio sensação de abandono, né? Uhum. E, e a mãe, ela é uma mãe narcisista, e eu tava com 10 anos, mas na verdade sempre foi assim. Então é uma história muito longa, eu vou tentar assim resumir ao máximo para me Uhum. fazer entender, né? Então, assim, Uhum. quem tem relacionamento com mães narcisistas sabe o que que é, né? É uma relação extremamente doentia, tóxica, toda a vida, né? Um abuso Uhum. psicológico, manipulação, chantagem, aprisionamento, mentira. E eu é quase assim uma psicopatia. E isso deixa marcas. E eu fui seguindo a minha Uhum. vida, mesmo com essa relação, eu não gostava da minha mãe, não amava. Era um Uhum. misto, assim, era muito confuso, porque eu pensava assim, gente, uma parte minha ama essa mulher, né? E a Uhum. outra tem repulsa. Uhum. E ficava aquela confusão, né? Mesmo assim, eu ia para a vida. E eu me sentia uma pessoa má, né? Uma pessoa horrível, inconscientemente. Por mais que para as Uhum. pessoas fora eu era gentil, era sociável, tudo bonitinho, tem um monte de gente que me conhece, E, né? Rê, Mas é importante dizer que você hoje está contando a sua história desse lugar de filha, né? Da sua relação com a sua mãe, a partir desse lugar de filha que você começou a constatar ao longo da sua história que estava indo tudo bem, você estava seguindo o script, mas algo dentro de você não estava tudo bem. não Por tava. mais que você conseguisse alcançar sucesso, realização, ficava entre aspas, essa culpa de não estar amando a sua mãe. Então, isso, de certa forma, te travava em vários sentidos, porque uma coisa é a Renata falando hoje, nesse momento, desse lugar de filha, outra coisa é a Renata falando do lugar de mãe, né? Porque você também tem duas filhas, e são duas coisas completamente diferentes, né? Então, Sim, só para que as pessoas contextualizem, para que fique mais claro nesse sentido, para que elas. Você está falando hoje dessa relação com a sua mãe, especificadamente. Não que todas as relações vão ser assim, porque conforme a gente vai criando consciência, vai melhorando, todas as nossas relações tendem a se harmonizar também a partir desse ponto inicial, né? isso. E aí como eu disse, era algo confuso, algo novo, né? Assim, aquele misto de emoções, eu não me Uhum, sentia, porque como eu disse também, aí a sociedade prega, né? Todo filho tem que amar a mãe, né? E toda uhum, mãe é obrigada a amar o filho, é mais ou menos isso. uhum, E isso não acontecia na minha casa, né? Porque era verbalizado constantemente que isso era real, né? E eu ficava assim, uhum, tentando entender por quê, tentando entender o que que acontecia. E, cara, quase uma uhum, cientista, né? Eu fico brincando, que depois de uma certa idade, eu me dediquei. Eu falei, não, eu quero entender por que disso, né? E, ao mesmo uhum, tempo, aquela coisa de querer ser amada, né? Então, é, uma filha, assim, um pouco vingativa também, no sentido assim, não, ela é obrigada a me amar. Como assim ela não me ama, né? Isso era muito uhum, confuso na minha cabeça. E aí eu comecei a me relacionar com outras amigas, tudo, e eu vi que isso não era muito comum, que assim, não era todas as relações de pais e filhos, era assim, né? E aí isso me uhum, chamou mais atenção. Só sei que durante essas terapias, né, então eu percebi que eu comecei a trazer uma culpa inconsciente. Então, uhum, aparentemente, se você me perguntasse, tá tudo bem, tava tudo ótimo, eu não tinha nada a me uhum, queixar. Tava ótima financeiramente, ótima profissionalmente, realizada enquanto esposa, uhum, filha pequena. Então, assim, família margarina, aquela coisa maravilhosa. Só que dentro de mim, uhum. eu me sentia, sabe aquela vozinha maravilhosa, né? Aquela vozinha é, tóxica que, assim, eu me sentia uma fraude, né? Tem alguma Uhum. coisa que não tá legal, não tá tudo bem. Então, aquela palavra integridade, foi isso, naquele momento, eu acho que me deu um clique, Para o assim. despertar, né? Foi um despertar, que eu falei, eu não sou íntegra, né? E eu não sou, porque eu tenho esse buraco, né? Essa ferida. Uhum, E eu colocaria até uhum, como uma ferida na alma mesmo, porque como eu disse, uhum, ninguém é feliz, eu não me sentia bem com isso, né? E eu, uhum, com essa culpa inconsciente,
eu me senti uma pessoa má. E eu não percebia isso aí, na verdade, assim, um pouco antes disso, né? A história é muito longa, mas antes disso ainda, antes do casamento. Então eu percebi que eu me sabotava muito. Eu Uhum, comecei com uma autopunição inconsciente, uma autossabotagem inconsciente. Então, uhum, assim, bebidas, exageros, né? Tendência suicida, né? uhum, Amizades abusivas. Eu comecei a lógico, por eletromagnetismo. Hoje é claro falar sobre isso, hoje é claro para mim. Mas na época eu não uhum, entendia. Então eu pensava, o mundo está contra mim, né? Porque era amizades tóxicas, meio abusivas, relacionamentos da mesma forma, e aí no emprego uhum, também. Por isso que eu tô falando assim, o que que tem a ver, né? Por que que é importante uhum. olhar para essa relação de pais e filhos? Porque então, isso refletia em todas as outras relações que eu tinha, né? No trabalho também. Eu O próprio Osho, nesse livro que a gente está estudando, e você já leu também, né? É um livro que a gente estuda, porque é um livro bem importante. Ele mesmo fala, né? Chega uma hora na vida que a gente tem que chegar a um entendimento. Ele não fala, em lugar nenhum a gente vê falando sobre amar os pais ou vice-versa, né? Ele coloca chegar no entendimento. O Bert fala encontrar paz no coração, né? Nenhum deles usa a palavra amor. Honrai vosso pai e vossa mãe. Então, a gente precisa, como hoje coloca, chega uma hora na vida que a gente precisa encontrar um entendimento com a nossa origem, com os nossos pais, até porque se a gente quer estar mais à vontade na vida, essa palavra integridade é maravilhosa, porque ela tem a ver com coerência, né? Então, a partir do momento que eu tenho coerência, eu posso ser íntegra comigo mesma e com as pessoas que me cercam, e aí eu posso encontrar esse entendimento. Então, chega uma hora, se eu quiser estar à vontade na minha vida, eu preciso chegar no entendimento. Eu não preciso amar, né? Mas eu preciso entender que eles são como são. Não vai ter como eu mudar. Não tem como eu mudar meu pai, minha mãe, a minha história, como eu vim ao mundo, não tem como mudar isso. Mas a questão é a gente pensar, o que que eu vou fazer com tudo isso que está acontecendo, né? Porque eu acho que na hora que você dá o clique da integridade, da coerência desse despertar, a gente começa a pensar, né? O que que eu vou fazer então com isso que eu estou sentindo? Como que eu vou lidar com esse sentimento que hoje, nesse momento, você traz, por exemplo, questões bem complexas, né, Rê, e fortes, que é a culpa, a tendência suicida, o narcisismo da sua mãe, né? Como que eu vou lidar com tudo isso? Isso é meu, eu preciso tomar isso para mim? Como que foi que você chegou, Rê, nesse movimento? Eu não vou nem chegar de chamar de paz interior aqui, porque, né, foram muitos processos, eu acredito. Mas Nossa. como que você chegou nesse entendimento com a sua mãe? Como que foi esse processo aí? Então, e daí, né, para entender, assim, ali também na liderança com pessoas, eu comecei a me questionar. Eu falei, nossa, que coisa, né? Então, assim, antes de casar ainda, né, eu comecei a me questionar. Eu falei, gente, que estranho, né? Uhum, Nossa, todo mundo tá contra mim? Será? Né? Eu acredito uhum, que, e hoje, como terapeuta, eu atendo pessoas que chegam no consultório desse jeito, né? O mundo uhum, é horrível, né? É um lugar hostil e eu não posso confiar em ninguém, né? E tá todos uhum, contra mim. Mas e uma coisa que você tá falando aí é muito interessante. E aí eu comecei a me questionar. Falei, gente, arrumava namorado, namorado me traía. Amiga, assim, tratamento de violência. Eu falei, gente, que horror! Todo lugar que eu vou, chefes também, gerentes, né? Eu era uhum, subordinada, existia uma hierarquia e a pessoa acima de uhum. mim agia da mesma maneira. E eu falei, nossa, eu tô vendo a minha mãe replicada na minha vida, em vários. Vários contextos. E isso é horrível, né? Porque isso só me ajudava a pegar o chicotinho, né? E sempre eu errada, sempre eu olhando para o lado errado de mim, né? Nossa, Uhum. onde que eu sou uma péssima pessoa, tá vendo? Eu não dou certo com ninguém. E isso é Se horrível. reafirmava o padrão, né? Você mesma se E reafirmava. eu acabava atraindo mais disso o tempo todo, Uhum, né? Então, assim,
Primeira coisa, né? Eu comecei a me questionar. Eu falei, gente, como é que faz, né? Não tem lógica. Então, Uhum, diante de várias repetições, situações repetidas, constantes, uhum, né? Não tá, não tem lógica, né? Eu comecei a me questionar. uhum, Falei, não tem como eu ser a vítima do mundo. O problema deve ser eu. uhum, uhum, Porque era isso, assim, onde eu ia acontecer uhum, essas coisas, assim, né? E eu falava, meu uhum, Deus, e sim, hoje eu entendo isso, mas eu trazia também uma falta de amor próprio, uma falta, assim, eu não me uhum, dava valor, né? É, uhum. e a companhia limitada, porque é um monte de coisa, um monte de sintoma que vai vindo junto com essa culpa, né? Com essa É. sabotagem. E aí você acaba atraindo isso nos lugares aonde você vai, né? Então, Uhum, será mesmo? Assim, tudo bem, existe sim, o fato realmente está acontecendo. Eu tinha razão, sabe aquela coisa assim que a gente às vezes, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Então, na hora ali eu estava uhum, com razão, né? E até quando? Até quando isso vai se arrastar, né? Eu tenho que dar um jeito. Então, assim, uhum, chegou um dia, né, que eu me lembro que foi um momento assim marcante também dentro da minha mudança, né? Que dentro desse livro ele fala do uhum, renascimento. E, uhum. e eu lembro Ainda a assim, gente não chegou, não dá spoiler, Renata. A gente ainda não, não né? chegou nessa parte. Ai, adoro, né? Então, assim, meu Deus, eu tava numa discussão, né, com a mãe, Uhum, porque assim, não era, ela era a minha ferida, né? Ela uhum, era a minha ferida, né? Então, assim, eu tava em casa, meio revoltada com a vida, tudo, e tinha um vidrinho de veneno em cima do meu guarda-roupa, assim. Eu lembro disso direitinho. E às vezes uhum, eu comecei a achar estranho, que eu comecei a olhar um pouco além. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. E eu comecei a reparar, eu comecei a despertar um pouquinho. Eu falei, não, isso aqui não tá certo. Porque quando ela fala comigo, parece que ela não estava me enxergando. A sensação é que ela estava quase que incorporada, assim. Só que uhum, era. Mais à frente eu fui entender um pouco isso, né? Eu falei, gente, é, é estranho a mudança de o que ela fala, parece que ela não está falando com a filha. A sensação é que eu não estava sendo sendo enxergada. visto. Isso. E aí, nesse dia, eu falei, né? Aquelas brigas de filho e mãe, né? Eu acho que se eu morrer, aí você fica feliz, aquela coisa toda, que é dramalhão, Uhum, né? E aí, esse vidro uhum, de veneno estava bem na minha frente, eu podia escolher, né? Vai fundo nesse drama, né? Nessa memilândia sua. Eu não estou falando uhum, desconsiderando, porque às vezes tem outras pessoas que estão vivenciando uma situação como essa, mas o motivo de eu estar aqui falando e contando o meu caso específico, poderia contar vários outros, né? Mas eu estou falando de mim, é para mostrar uhum, isso mesmo, que você pode sair disso, que tem solução, uhum, porque naquela época eu uhum, achei que não tivesse. E a minha ideia, todo o meu uhum, esforço era querer mudá-la. Eu queria que ela mudasse. uhum, Eu queria que ela uhum, fosse uma mãe melhor, uma mãe mais uhum. compreensiva, uma mãe mais amorosa. E eu sou. Uma mãe convencional, entre aspas, né? Que é a mãe que é divulgado, que é colocado, que todas as mães têm que serem assim, né? A mãe ideal, a mãe idealizada e a mãe fantasiada, né? Porque a nossa fantasia é que as mães sejam perfeitas, heroínas e que elas são, assim, maravilhosas, não tem defeito, não é assim? A Exatamente. gente espera que elas sejam assim, nesse lugar de filha. Todos os filhos esperam isso dos pais. E isso é uma fantasia, né, Renata? A É gente uma sabe disso. família e, e é complexo da ficha cair, dependendo da pessoa. Por exemplo, É. eu acho que demorou, né? Então, assim, Uhum, não lembro a idade ao certo, era uns 20 e poucos uhum, anos, né? Então eu tive essa oportunidade, pensei, eu vou tomar isso e acabo com. Porque ela falou assim, uma coisa que me chamou muita atenção é que ela falou, então vai, toma mesmo. uhum, Aí eu falei, nossa, que estranho, né? É porque a gente uhum, também, ele é manipulador, né? Às vezes a gente não gosta uhum, de ver essas coisas, mas a gente também faz isso. Chantagem emocional, a gente uhum, gosta de ficar dramatizando as coisas para ter. É um jeito uhum, tóxico de chamar a atenção, né? E aí uhum, ela falou, toma mesmo, e eu tava ali com a cara, com o negócio na frente. Eu, eu já resolvi dar um basta nisso, eu já tava cansada, né? Cansada mesmo, já tava numa certa idade, nossa, coisas terríveis acontecendo, e eu falei, chega, né? E a partir daquele dia, eu
decidi tomei uma outra postura. Eu pensei assim, né? Olha, Deus, agora, a partir de agora, você é meu pai. E eu, na época, eu era assim, eu ia em várias religiões, né? Eu estava pesquisando as coisas. Então, eu Uhum, frequentava o centro espírita, às vezes eu frequentava o catolicismo. Na verdade, eu estava buscando uma saída, né? E o lugar uhum, que falasse para mim, eu tava abrindo ali para isso. Só que eu estava buscando uhum, Deus, né? Essa conexão. E eu sempre tive muita fé. Apesar de toda essa dificuldade, eu sempre tive muita fé. Então, a partir daquele momento, eu tomei essa decisão. Eu falei, ó, a partir de agora, eu vou parar de me ver como filha dela. E uhum, eu me ver como filha de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. É mais ou menos assim, porque eu uhum, frequentava a igreja e lá eu me sentia muito bem. Eu falei assim, então, mais à frente eu fui entender um pouco, por isso que eu tô dando um spoilerzinho da ressurreição, né? uhum, É porque eu deixei, eu acho que naquele momento, isso me trouxe paz. Isso me uhum, trouxe paz, porque eu pensei assim, a partir de agora, eu nomeio, né? Deus é meu pai e a Nossa Senhora Desatadora dos Nós é a minha mãe. E assim vai, né? Eu não vou ficar mais esperando nada dessa mãe, né? Dessa mãe biológica, dessa mãe terrena, né? uhum, Até porque eu vi que dali não ia sair nada. Já estava lá com 20 e uhum, poucos anos, 25 anos mais ou menos. Se dali eu não tinha, com 20 e tantos anos, ela não dava o que eu queria, eu ia ficar mais quantos anos brigando com isso? Até uhum. quando? Até Lutando, quando? né? Né? E E aí, lutando, e é interessante porque é uma luta que não é só com ela, né, Renata? É uma luta com os vários contextos que ela reaparece. Não sim, aparece a pessoa, mas reaparece a mesma informação que ela carregava, né? De muito abuso, de muita toxicidade, de muitas coisas nesse sentido. Então, é uma luta com ela, né? Uma luta de resistência com ela, eu diria, de não enxergar que ela é assim, né? E querendo ao contrário, e ao mesmo tempo uma luta com a vida, porque uma vez que eu não consigo harmonizar isso, eu vou lutando com todas as pessoas em todos os lugares, eu continuo na exato, luta. Isso cansa muito, isso cansa assim, absurdamente, muita energia, né? E é verdade. muita. Me chamou muita atenção que eu ficava muito cansada, muito Uhum, exausta. Chegava o dia que eu não trabalhava, né? Que era meus dias de folga, eu só ficava dormindo. Eu ficava realmente muito uhum. exausta, né? Porque era muito cansativo, muito. É E uma luta constante. muita perturbação também, porque a frequência cai muito, né? Então, Uhum, uhum, né? Muita. Então, a partir desse momento, eu passei a me ver como eu mudei, né? Deixei de me ver como filha do homem e passei a me ver como filha de Deus. E tudo mudou depois disso. Abriu, né? uhum, Foi uma decisão muito rápida e a partir de então eu apeguei nessa fé, né? E dei sequência. Foi uhum, aonde eu continuei meus estudos, consegui arrumar um bom uhum, emprego, né? E segui o script aí, como eu disse para você. É, uhum, e aí, quando eu digo, né, que a relação de pais é muito, muito importante, eu quero falar assim, né? Por exemplo, a relação da mãe, ela tem a ver, é algo muito delicado, porque ela é uma relação mística, porque, como eu disse, a forma com que eu me relaciono com essa mulher, né, tem a ver com a terra, com como eu me relaciono com a uhum, terra. E eu lembro que nessa época também eu era totalmente desconectada com isso. E a questão do pai ter abandonado, e eu me senti, né, ai, nossa, que horror, não tem com quem eu contar. Então, assim, uhum. eu tava ali sozinha, né, na encruzilhada, Tava órfão, órfã, literalmente órfão. porque eu sabia que eu Sem, não. assim, sem raiz, sem a base, né, que seria aí a gente seguindo aqui os ensinamentos do Osho, seria a pessoa sem raiz, sem conexão nenhuma com a terra, porque não tem conexão com essa fonte geradora da vida que seria a mãe, né? Vamos pensar assim. O pai também entra nesse sentido, mas aqui eu estou querendo trazer a ideia de uma árvore, né, que tem raiz e que tem os galhos. Então, sem a conexão com a mãe, que é a raiz, sem a conexão com o pai, tá a folha ao vento. Pensou, né? Idealiza assim, o negócio, a situação, né? É, Mas tá a folha ao vento, assim, para onde o vento toca, tá indo.
Isso, então assim, era algo muito. É isso, a sensação é essa, exatamente essa, que eu ia trazer essa simbologia da árvore, Uhum, né? Então, eu não tinha raiz, né? E o Osho coloca no livro essa questão, né? Do pai uhum, representar o céu e a mãe a terra. Então, pensa, eu me uhum, sentia desconectada de tudo, né? Uma semente jogada, talvez, né? uhum, Sem germinar e tudo mais. Então, quando eu uhum. passei a ver a vida desta forma, mudei meu ponto de vista, porque eu percebi, né? Uhum, Eu falei, não adianta eu brigar, não adianta eu dar birra, isso não vai uhum. mudar, né? Já tem 20 e tantos anos, né, que isso acontece, ou seja, sei lá, 30 anos, tem pessoas às vezes que estão vivendo a situação, tem 40 anos, você vai esperar mais Ou 40 mais. anos? Se a pessoa não te deu o Uhum. que você queria em 40 anos, se essa pessoa já não, ela não vai fazer, né? Você vai ficar esperando mais quantos anos para viver a sua E vida? mais, né? E mais, né, Rê? Às vezes essa pessoa em específico nem tem para dar. O que Não, ela tinha para dar, ela já te deu, já deu, né? né? E às vezes é difícil a gente chegar nessa maturidade de perceber isso, que o que tinha para dar era só isso. E a gente fica nessa resistência, né? Você usou uma palavra que é interessante, ficar nessa birra, querendo mais, exigindo mais, mas não tem. É isso que tem para dar. Eu te dei a vida, agora você faz disso alguma coisa boa, né? Então, aí Eu quando já, eu já tinha, eu já te dei tudo que eu podia te dar, agora se aproveita isso. e aí, né, quando você se vê numa situação como essa, né, aí você cresce. Porque você não tem Uhum, outra alternativa, não tem para onde você ir, né? Por uhum, exemplo, eu pensei, a sensação que eu tinha naquele momento, né, é assim, eu estava atravessando a ponte e não tinha como eu voltar mais para trás, né? uhum, Ou você cresce, não tem outro jeito, né? Então, com essa relação complicada, essa questão aí também que eu disse, né? Eu fui buscando terapias, né? Várias outras abordagens, né? A Ó, a tradicional. Silvana tá dizendo aí que a gente tá falando da vida dela. Só para Esse, contextualizar, eu trouxe a Renata para servir mesmo de inspiração para muitas pessoas, porque as nossas histórias, as nossas dores, eu vou colocar assim, elas são muito parecidas, né, são. Renata? As nossas dores, às vezes a gente muda de casa, mas as dores são as mesmas. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, contar a nossa história, perceber as lições que a gente toma desse caminho, né? Eu e a Renata, que talvez a gente tenha caminhado alguns passos, está na frente de algumas pessoas, mas isso a gente coloca como inspiração para que vocês também percebam que é possível sair dessa luta, dessa briga interna, né? Reconhecendo o lugar mesmo dos nossos pais, não necessariamente do jeito que foi ensinado para a gente, esse jeito idealizado, mas o jeito real de olhar para os nossos pais e entender a dinâmica da nossa vida para assim conquistar, né? Harmonia, felicidade, mais tranquilidade interna e realizar os nossos projetos de vida. Então, se inspire nessas histórias, anota aí as reflexões que vocês estão tendo, para que isso você aplique na sua vida, né? Aqui a gente está servindo só de exemplo, a gente está contando a nossa história pessoal. Então, você capta aí, pega o que for de benefício ou de lição para você e aplica na sua vida. E é interessante, Manu, que eu percebo assim, né? Isso é algo que, pelo menos eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, muita mesmo. E Uhum, aí, nessa época, como gerente, eu tinha que buscar cursos de atualização para lidar com uhum, equipes. Então, foi aonde eu comecei a ir para esse lado da terapia. Eu estava uhum, apaixonada nisso, né? Então, eu fiz uma formação, fiz vários cursos de liderança, muitos mesmo, para aprimorar, né, o meu trabalho e tudo uhum, mais, entender melhor as uhum. pessoas, entender a mente, por que que acontece assim, né? Fiquei apaixonada. Só que eu percebi que até durante esses cursos, aí eu via, né, que às vezes alguns facilitadores vinham com esse papo de mãe, né? Aí eu falava, ai meu Deus, lá vem, né? Lá vem. Eu morria de raiva, porque eu falava assim, ai que coisa, todo lugar que você vai, roda e cai nisso, né? Que saco. É. E eu ficava assim, E é tão envergonhada, interessante que a gente fica irritada, né? é, Ai, terrível, ter que falar disso de novo. de novo. E eu ficava assim, então eu sei que é complicado, não é um assunto que a gente morre de, né? É algo que a gente se envergonha, pelo menos no meu caso eu tinha vergonha de falar sobre isso, né? Nossa, Uhum, como assim? Porque às vezes assim, é muito conveniente, muito julgamento, né? As pessoas não sabem o que você passa, uhum, né? Então é muito fácil julgar.
Então, na época, eu também queria muito agradar as pessoas, né? Tem tudo isso também. Você quer Uhum. agradar todo mundo. E aquela coisa, eu acho que nem Jesus conseguiu, né? Só que assim, enfim, as pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Então, hoje eu sei, né, que tem muitos casos de mães também que não gostam dos seus filhos. Isso é comum, né? Isso existe, isso é real, Uhum. porque na minha época eu achava que não. Eu falava assim, gente, isso é um absurdo. Eu sou o atípico do planeta, né? Mas não, isso é muito comum, né? Até no reino animal, inclusive, né? Se você for prestar Uhum. atenção, né? Muito nisso, você vai ver que isso é comum, né? Acontece, sim. Não Uhum. é o... Porque a gente tem os nossos instintos, né? Mas acontece de ter, né? Uhum. Então, nem todo pai gosta, né? E nem todo filho também gosta do pai, não. Isso não é uma obrigação, né? Então é bom Uhum. saber disso, né? Que às vezes, mesmo que você tenha vergonha, tudo é importante falar, porque quanto mais você fala sobre isso, mais Uhum. essas coisas que vão te manipulando, te prendendo, vai se reduzindo, né? Vai perdendo força. Uhum. E cria clareza também quando a gente começa a refletir, por exemplo, fazer essas conversas que a gente está tendo, né? As coisas vão ficando mais claras também dentro da gente. Sim, e é bom. Então, assim, então na época eu procurei alguns psicólogos, tudo, e Uhum. assim, eu fazia lá o tratamento, mas eu achava que para mim ainda era superficial. Então, uma coisa Uhum. importante que eu gosto de, eu vou compartilhar aqui, né? É porque assim, no meu caso, eu fazia lá o tratamento, então era dito, tanto nas religiões que eu busquei ajuda, né? Era falado assim, você tem que amar, você tem que perdoar. Uhum. Falar, né? Falar é fácil, né? Então, assim, tá, eu perdoo. Só que dentro de mim, o que que eu percebia? É. Nossa, quando a pessoa estava perto, o meu corpo arrepiava. Eu era um ranço assim que eu não sabia explicar e eu ficava mal comigo. Eu falava, meu Deus, como que coisa incontrolável. Era algo mais forte do que eu e nem eu já estava sabendo explicar, porque falei de mãe até na terapia e tratamos essa mãe várias e várias vezes, o pai também. Mas na hora que a mãe chegava perto de mim, né? Eu falava, não tem lógica. Eu percebi que eu não tinha perdoado nada. Eu estava fingindo, mentindo que eu estava perdoando, né? Isso é muito Uhum. fácil a gente mascarar, muito, acontece demais. Então a Uhum. religião fala, perdoa, ama, mas assim, é muito difícil, porque eu não sentia verdadeiramente. Então, todos esses tratamentos que eu fiz tinha sido superficial, porque tinha tratado da Uhum. infância para cá. E aí eu fui perceber que o meu caso era um pouco mais, o buraco era mais embaixo, né? O meu caso era mais Uhum. profundo, e é isso também que eu, aproveitando a minha história aqui, para dar liberdade para talvez, quem sabe, não seja Uhum. o caso de alguém aqui que está escutando, né? Uhum. Então, o meu caso, ele era diferente, porque era uma coisa e eu sentia que era recíproco. Ela também não gostava de mim. Ela verbalizava com todas as letras, é como se eu fosse a pior inimiga, né? Então, eu sempre, nesses tratamentos, aí faz coach, faz terapia, faz não sei o quê, e eu tentando, fazendo o meu melhor, né? Então, e eu percebi Uhum. que não funcionava. Eu tava só fingindo, mas na hora eu explodia, eu estourava, né? E Uhum. O não tava corpo reagia, né? assim, O corpo involuntariamente. reagia como se estivesse numa ameaça, né? Interessante, porque você ficava no estado de alerta da ameaça. Eu vou morrer, ou eu sobrevivo, ou eu vou morrer aqui, porque o corpo estava reagindo. E uma coisa interessante é que eu não confiava, assim, algo dentro de mim falava, não confia Uhum. nela. Não confia nela, ela vai mentir, ela vai aprontar, ela vai. Não confia. E era Uhum. estranho, assim, que eu não entendia por quê. Se você, Uhum. por mais do que aconteceu na minha infância pra cá, eu falava assim, Uhum. gente, não justifica isso, que eu, né, esse meu Uhum. comportamento. Eu tava achando isso muito estranho. E sempre tinha uma vozinha, né, a voz do anjinho, né? Uma voz intuitiva, insistente, né, que me orientava a buscar regressão. E eu tinha medo, eu morria de medo disso, pavor, tudo que era coisa espiritual, eu corria léguas, né? É, Uhum. e aí essa vozinha insistentemente sempre vai lá e busca regressão. Então eu acho que eu fiquei um ano ou dois ainda correndo disso. E um dia eu resolvi enfrentar meus medos, né? Eu quis fazer o tratamento, eu quis fazer um processo, eu passei por um processo de regressão Uhum. com muito medo, adianto, né? Assim, eu não sabia o que era algo novo, eu não sabia o que ia aparecer, mas eu estava tão Uhum. cansada, tão assim, eu não sei nem Tava explicar. igual as pessoas que a gente atende na regressão. É a última coisa que a gente pensa são as regressões, né? Já andou, 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 Assim, você andou, fala, andou.
Voltou. Aí, tava dizendo assim, você chegou na regressão como as pessoas que a gente atende chega na regressão, né, Renata? As pessoas já Trouxe. fizeram de tudo, já fizeram todas as coisas possíveis. Parece que a última coisa que conta aqui como ajuda são as regressões. Então, depois de lutar muito, de buscar muito, aí a gente percebe que a regressão ela vem como uma ferramenta muito útil nesses contextos, né? Exatamente. Como profissional desse recurso, né? Eu Uhum. adianto. Quando a pessoa chega desse jeito, é assim, ó. Tira com a mão, né? É até ruim ficar prometendo, porque depende muito da pessoa, dela estar aberta, dela Uhum. querer realmente mudar, né? Mas Uhum. assim, é impressionante. Então eu fiz o tratamento. Alô? Tá me ouvindo? Sim, Aí. agora. Então, assim, eu enfrentei os meus medos, né, o leão, e resolvi Uhum. encarar e entender o que que acontecia. E a partir de então, eu pude Uhum. compreender melhor, né? Meu Deus, eu falei, sabe quando você sai assim, e eu fiquei um tempão para assimilar tudo que foi me dito, mostrado Uhum. sobre mim, sobre essa pessoa, mas a minha alma, apesar do que foi dito ali, né, nessa hora, se eu acredito em vidas passadas, não acredito, só queria resolver, né? E mostrou Uhum. ali, só sei que a minha alma se acalmou de tal forma que a sensação que me deu é Uhum. como se eu tivesse tirado 20 mil quilos das minhas costas, né? E isso, gente, foi a salvação, assim, pra mim, né? Então, pra mim deu certo, pra mim resolveu. Deixa eu colocar aqui que eu acho que tá acabando. Uhum. Então, assim, pra mim deu certo, né? Esse recurso foi muito eficaz pra mim. Me trouxe paz, me trouxe leveza. A partir de então eu comecei a me Uhum. conhecer, entender por que que eu não confiava. Tinha motivo, tem motivo, Uhum. né? E ela também Uhum. tinha motivo para não gostar de mim. E é isso que às Houve vezes, uma compreensão, né, Rê? e aí por a gente viver às vezes num paradigma muito materialista, Uhum. muitas questões são meio que ignoradas, né? Ou por falta de conhecimento. Por exemplo, eu mesmo, Uhum. nossa, eu demorei muito a entender que aquilo ali poderia me ajudar, eu nem imaginava, né? Então, assim, eu pude me conhecer melhor, eu pude conhecer melhor ela, e a partir Uhum. de então, né, porque acontece um desligamento, eu entendi que realmente quando ela olhava pra mim, ela não olhava pra mim, ela estava olhando para Uhum. inimiga da vida passada lá, né? Então assim, tinha esse ranço Uhum. sim. E eu tinha uma postura, por incrível que pareça, muito parecida com ela. Essa ficha desceu rasgando, né? Essa foi horrível de engolir, né? Mas assim, sim, tinha muita semelhança. Então, assim, se eu colocava ela como uma mãe narcisista, né? Era assim que eu a via, e eu era a vítima total, né? É, Uhum. sem entendimento, porque eu estava me vendo ali só como a filha e não entrava Uhum. essas questões todas, né? Uhum. Aí, onde que entra a semelhança? Uma pessoa que quer tirar a própria vida, é o que eu queria fazer comigo, né? É assim, tá, pode ser que você é igual a sua mãe, eu percebi que a gente tem muito em comum, né? A agressividade. Uhum. Essa questão do narcisismo, eu fazia comigo, eu não fazia com os outros, mas eu fazia comigo mesma, Uhum. né? E sim, Uhum. o que eu fazia comigo era igual. Então, eu reclamava dessa situação com ela, e quando ela não estava perto de mim, eu fazia igual ou pior comigo, né? Uhum. Uhum. Né? E aí sim foi aonde eu pude me entender melhor, né? Olhar para os meus defeitos, né? Olhar também que, olha, você é uma pessoa iluminada, tá? Você tem muita luz, tem muita virtude, mas você também tem trevas, você também tem sombras, você também tem Uhum. defeitos, né? E aí, por incrível que pareça, era para ser algo assim, né? Que eu sei que a maioria das pessoas tem muito medo. Foi o que me trouxe a leveza, foi o que me libertou. Uhum. Porque na história, né? Lógico que não tem como contar aqui, porque a história é muito longa. Eu pude Uhum. compreender, assim, o porquê que ela fazia isso. E eu entendi que ela tinha motivo. E eu, Uhum. e eu também tinha motivo para me comportar como eu me comportava. Então, quando Uhum. você entende que tá tudo certo, né, que eu não tô no Uhum. lugar errado, que são sim os pais certos para mim, acabou a briga. Uhum. A não ser que eu não Uhum. entenda, né, eu ainda esteja brigando com isso, mas a ficha caiu. A- Essa expressão que você acabou de dizer é fantástica, né, Rê? Sim, eles são os pais certos para mim. Quando a gente fala isso solto, parece que não faz sentido nenhum, né? Especialmente quando a gente vive situações como a sua,
ou até piores, né? Aqui a gente não está fazendo o juízo de mérito que quem sofre mais, não é isso. Mas quando a gente começa a perceber, sim, são os pais certos para mim, a gente já começa a entrar num movimento de solução. Exato. Porque a gente não cai na família, nesta família em específico, por acaso, né? Tá lá no plano espiritual, então você vai para aquela família. Não é assim. Existe toda uma dinâmica por trás. Por que que eu encarnei com essa mãe, com esse pai, nesse contexto? Qual é a informação que existe no campo que eu também me alinho a essa informação? Não é assim que acontece? Então não é uma coisa por acaso, não é uma loteria que você agora eu vou cair ali. Não, existe uma razão, existe um porquê de você ser filha desses pais e esses pais terem aceitado você como filho. Exato. E também, assim, o que que eu tô fazendo aqui, né? É uma pergunta, assim, que a gente Uhum, não se faz, assim, pelo menos até então eu não fazia, tipo, quem eu sou, né? O que que eu estou fazendo uhum, aqui? Esse tipo de pergunta é possível ser respondido através desse recurso. Então eu comecei a entender uhum, melhor, ver lá, né, os personagens que eu já atuei, uhum, e isso me trouxe uma paz na alma, uma consciência maior. Isso expandiu a minha uhum, consciência, porque eu estava, assim, olhando para a minha vida, para o meu problema, com esse paradigma uhum, materialista, apegada apenas no aqui, agora, na infância para cá. Mas aí uhum, é aquela coisa, assim, ok, a gente vive no Ocidente, né? E aqui a gente é muito materialista, tem muito isso, né? Não tem muito esse hábito. uhum, Agora eu não posso falar mais assim, que eu acho que as coisas estão melhorando, né? Graças uhum, a Deus. Mas assim, a gente já está expandindo um pouco mais, olhando mais, assim, a vida não é só isso. A vida não é só uhum, o script lá da sociedade, ó, vai, trabalha, cresce, trabalha, arruma um emprego, ou melhor, faz uhum, faculdade, arruma um bom emprego, depois você casa, depois, sabe, aquela coisa assim, padronizada. A vida é muito mais uhum, que isso. E aí, quando você se dá esse direito, né, de acessar, eu acho que, sei lá, a vida como o próprio, até o Bert Hellick fala sobre isso, ela te quebra, né, a vida te quebra às vezes, para você crescer, para você parar de olhar para essas coisas picuinhas, né? Aí no meu caso, né, eu uhum, nem ia também respeitando a questão de todos aí, né, que cada um tem o seu, né, específico, mas no meu caso, quando eu passei a me olhar como filha de Deus, parece que tudo ficou pequeno. Nossa, eu ganhei uma fé, eu ganhei uma força, uma as força isso. intuições melhoraram bastante. E parece que Deus falava comigo em todo lugar, na natureza, através de um animal, através de uma Uhum, pessoa, através da Bíblia, através de tudo. E não uhum, só no templo, né? E era muito interessante, e aconteceu essa expansão, né? E eu percebi que uma coisa que eu aprendi também, né? O que que eu vim fazer aqui? Foi algo que, uhum, através desse processo de regressão, porque você está olhando para onde? Pelo menos o método da psicoterapia reencarnacionista, ela usa meditação. É para dentro, uhum, né? Também vai de acordo com o que o Osho prega, né? uhum, Então, assim, é uma viagem interior, você tem que olhar para você. Todos os mestres falam uhum, isso. Por que que a gente demora tanto fazer, né? Então, uhum, eu acho bom, né, que ainda estava jovem a hora que eu acessei isso, pude entender, respeitar essa pessoa, né, e agradecê-la, inclusive, pela minha vida. Porque depois disso, eu uhum, pensei, gente, ela podia ter me matado, ela podia ter me abortado, ela podia ter me dado para alguém, ela podia ter feito coisas muito piores, mas mesmo com aquele ranço todo de mim, com aquela visão que ela tinha, aquele ódio, aquela dificuldade, ela ainda assim fez o melhor que ela podia, né? Ela me deu uhum, alimento, ela me deu casa, me deu roupa limpa, até onde eu cresci e conseguia caminhar sozinha, né? Então, assim, uhum, não tem como desconsiderar isso depois que você amplia a consciência. Eu falei, gente, e meu pai é a uhum, mesma coisa, né? Tudo bem, mas com 10 anos eu já estava grandinha, eu já dava conta de me virar, né? E uhum, uma coisa que eu aprendi, então, com esse processo, que eu acho legal a gente colocar aqui, né? O meu pai, porque às vezes a gente quer assim, eu quero crescer, eu quero ter maturidade, eu quero aprender, mas do jeito que eu quero, do jeito que eu, né? E a vida não faz isso. Você vai passar por esse processo, não da forma que você quer, mas do jeito que você precisa, né? E esse uhum. foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, eu aprendi, por exemplo, meu pai me E abandonou. aí entra uma aceitação, né, Renata, de olha, essa é a minha realidade.
Então, eu olho para a realidade e digo sim, como você mesma disse, sim, esses são os pais certos. Então, eu olho para esse processo, essa é a minha oportunidade de crescimento. Eu digo sim para esse processo. Então, existe uma aceitação. O que a gente fica é relutando, quase que sempre, para que a realidade seja diferente. A realidade não é diferente, é essa a realidade que você está vivenciando. Então, eu sempre volto nessa afirmação, né? Ou nessa pergunta: o que que eu vou fazer disso? O que que eu vou fazer de bom com essa realidade? Porque não tem como mudar, é isso que eu estou vivenciando agora. Então, vem a resiliência um pouco, né? De transformar aquilo. Não é que não tem como mudar, tem como mudar, mas como que eu vou transformar isso em algo bom? Exato. E eu acho que aí que tá o nosso talento, né? Às Uhum. vezes, assim, essa coisa, a sua Um maior talento vida, meio alquimista, né? né? Ah, adoro esses assuntos, né? Mas é assim, por Uhum. trás do seu maior medo, por trás da sua maior dor, está a sua maior luz. Aí eu vou explicar um pouquinho por quê, né? Uhum. Por exemplo, então, assim, o meu pai, ele me ensinou muitas coisas, mas como eu disse, não como eu queria, né? Como eu Uhum. precisava. Então, assim, na minha cabeça, ele foi embora muito cedo, né? E eu me senti abandonada, né? Assim, ele me ensinou a arte do desapego. A Uhum. personalidade dele é desapegada. E não quer dizer que você pode amar as coisas sem se apegar a elas. Porque é Uhum. interessante. Então, assim, hoje eu tenho uma excelente relação com os dois, tanto com a minha mãe quanto com o pai, né? Incrível, não dá para acreditar que era se você, assim, eu olho para aquele passado com respeito, né? Mas não dá para acreditar que aquilo aconteceu, assim, como as coisas mudaram. E aí, né, então assim, ele me ensinou isso, a arte do desapego, né? Ele é meio riponga, Uhum. assim, e tudo. Então, assim, o jeitão dele, ele sempre me ensinou isso o tempo todo, desde quando eu era criança, mas eu nunca. Aí depois que eu ganhei uma certa maturidade, né, uma certa consciência, eu pude entender e reconhecer a tarefa desse homem. Aí que eu te falo que é meio místico a missão do pai e da mãe. Eles são muito sagrados, Uhum. né, na nossa vida. Então, Uhum. assim, cara, o que que seu pai, às vezes por tabelinha, assim, né, indiretamente, o que que esse homem está ensinando para você? Né? Então, Uhum. nesse caso, foi isso que eu aprendi com ele, especificamente dentro da simplicidade, né? E com a mãe, olha para você ver, né? A mãe, ela me ensinou a ter amor próprio. Tudo isso, ter uma mãe narcisista, né? Então, eu vejo, assim, muitos psicólogos falando Nossa, sobre, está muito conectado isso. não é? Então, assim, tendo mãe narcisista, eu vejo muita gente falando sobre isso, agora tá um pouquinho na moda, né? Falar sobre esse assunto, Uhum. porque era algo assim, tabu, né? As pessoas tinham vergonha de falar, agora está vindo à Uhum. tona. Só que eu vejo muita gente falar, mas hora nenhuma é incentivado o filho a buscar aprender com isso. Busque entender por que que você Uhum. precisou dessa mãe. O que que isso está ensinando para você? O que que a vida está querendo te mostrar com isso? Porque no meu caso, é, essa mãe narcisista, ela me ensinou a ter amor próprio, a me aceitar como Uhum. eu sou, porque assim, ou eu aceitaria ou eu ia morrer, né? Porque assim, se eu ficasse brigando para que os outros me amassem, para que os outros me aceitassem, tava lá o veneninho me esperando, né? E é Uhum. isso, sim, eu acho que ela me ensinou a me amar, né? E nem precisa falar, né? Que eu super agradeço ela hoje. Então, assim, é como se a ideia é aprender a tirar o néctar, né, dessa situação difícil. Independente da situação difícil que você viva com o seu pai ou com a sua mãe, eu entendo que eu acho que eu aprendi um pouco isso, né? Tirar o néctar. Seja boa ou ruim. Você pode tirar esse néctar de todas as relações, de tudo, né, que acontece na sua vida. Uhum. O que é um néctar aqui que a vida está querendo me ensinar e que eu não estou entendendo, porque eu estou presa, em um ponto de vista, né? E talvez eu Uhum. não estou dando abertura para outras possibilidades. O bom é saber que tem conserto, tem solução. Uhum. Esse perdão Uhum. verdadeiro, ele é possível sim, né? Não precisa vir 20 Uhum. encarnações para que isso aconteça. Isso pode acontecer agora, Uhum. agora, Uhum. basta uma decisão, né? E você tomar Uhum. providência, fazer alguma coisa. Então, é isso, assim, o que que aconteceu depois, né? Então, assim, aí essa mãe passou a não me ver mais como inimiga. E eu também passei a não vê-la como inimiga. Então, aí, quando tirou a nuvem escura da minha frente e da frente dela, né? Porque é algo que estava entre a nossa relação. Quando essa sombra Uhum. saiu da frente, porque era essas experiências de vidas passadas e tudo mais, eu pude enxergá-la como a mãe que ela é,
E ela pôde Uhum. me respeitar também como filha. Uhum. Aí a paz estabeleceu, né? Aí sim foi possível ter algo harmônico. Uhum. Não quer dizer que ela, porque senão eu vou ficar pregando aqui algo mágico. Não, ela ainda continua uma pessoa Uhum. difícil, deixando claro, né? Porque senão as pessoas às vezes começam a buscar aquela pílula mágica, né? E eu não tô pregando isso Uhum. aqui, né? Não tô falando assim, ai, eu respeito ela. A diferença é essa, assim, que hoje ela tem os defeitos dela, mas faz mal para ela. Eu não deixo que isso me afete mais. Eu não Uhum. permito. Então, Você deixa com ela, né, o que é dela. eu deixo com ela o que é dela. Então, assim, se ela Uhum. faz o que faz, antigamente eu queria mudá-la, até por amor a ela também. Só que eu não percebia que eu estava interferindo. Estava, assim, entrando talvez no papel de mãe dela, sobreposição de Uhum. papéis, né? É, nessa ânsia de querer que ela seja. Mas tá tudo certo, ela tá feliz do jeito que ela é. Uhum. Então eu deixo ela com as coisas dela e fico com as minhas. Então hoje é Uhum. possível a gente ter uma relação de respeito. Às vezes a coisa não tá muito legal, eu verbalizo. Eu tenho essa liberdade de ser verdadeira com ela. Uhum. E ela me escuta, né? Uhum. E é lindo, assim, hoje, é assim. Aí o que que acontece, né? O que que eu fiz do limão à limonada, né? Com toda essa situação. Sim. Como eu disse, né? Foi tão marcante para mim essa história, que é como se tivesse tirado muitos quilos das minhas costas. Era um peso enorme que eu carregava, né? E eu, a partir de então, eu quis compartilhar isso. Eu não, eu pensei, gente, imagina quantas pessoas têm problemas dessa forma como eu tive. Não dá para guardar isso sozinha, né? E foi aonde eu tomei a iniciativa de mudar de carreira e começar a trabalhar com regressão, né? A trabalhar com o trabalho que eu faço hoje. É porque foi Uhum. aonde eu tive esse trâmite, não me arrependo de maneira nenhuma, né? Foi Uhum. tudo aconteceu de uma maneira magnífica, harmônica, saudável, né? E hoje eu ajudo, você não tem dimensão. A maior parte das pessoas que eu atendo no consultório, adivinha? Relacionamento com mãe. Mãe e filhas, né? Eu atendo muitas mães Uhum. também. E é Mães e lindo, assim, filhos. porque hoje eu confirmo, né? Muitos É, pais também. a sua cicatriz, é como eles falam, né? A sua cicatriz vira um remédio para outras pessoas. Exato. Então eu pensei, gente, eu vou guardar E isso esse pra processo é lindo, né? mim. E aí foi onde eu resolvi, né, trazer essa abordagem para Uberlândia. E eu atendo não só Uhum. Uberlândia, mas vários estados, né, próximos e Uhum. longe também. Mas é incrível a quantidade de pais e filhos, né, que se reconciliam através desse recurso Uhum. também. Como eu disse, não tem gente que não precisa disso. Tem gente que já entende Uhum. sem precisar chegar num grau de Uhum. regressão e tudo mais. Mas se Uhum. esse for um caso parecido com o seu, o que eu estou contando, né? Algo que você já tentou e não deu conta, não deu certo. Que tal Uhum. experimentar, né? Fica um convite. Porque é algo Uhum. assim que é uma paz que não tem preço. Então, a partir de então, eu comecei a ficar cada vez mais leve, a me respeitar mais, a me amar mais. Uhum. Então, não tem como eu ficar as amizades as mesmas. Tudo muda, né? A sua frequência Uhum. muda. Então, lógico que eu tive que sair daquele emprego, né? Que fui arrumar algo mais harmônico para mim. Casei, tô super feliz no meu casamento, com a maternidade. Nossa, hoje eu sou a mãe que eu queria ter recebido, né? Pelo menos eu faço um esforço, né, para que isso aconteça. Mas é isso, assim, cada vez mais expandindo a consciência para ser essa mãe aí que tanto para mim também. Tem outra coisa interessante porque a gente é os nossos próprios pais, né? Então, assim, eu sou minha própria Uhum. mãe a partir de adulta. Quando eu me vejo enquanto adulta, se faltou alguma coisa para mim, eu que trate de. Por que não? Cuidado. Eu achava que na época eu queria ser compreendida. Então, que eu me compreenda. Eu me compreendo. Às vezes eu não fazia Uhum. isso e queria que os outros fizessem, né? Eu sou minha amiga? Eu não era minha amiga, né? Eu quero que os outros me amem, mas eu não me amava. Entende? Então você Uhum. começa o seu próprio pai e a sua própria mãe, porque Uhum. o que faltou, o que você entende que faltou, você pode, você tem condições de fazer por você agora, né? E eu Uhum. vejo assim, que é uma pena, às vezes, pessoas assim com 60 anos, 70 anos, tá lá reclamando.
é, é, colocando toda essa sua. Buscando, não, buscando ainda, né? Buscando é, ainda. e julgando os pais, falando, olha, hoje eu não sou isso, eu não fiz aquilo porque meus pais eram assim, porque aconteceu isso comigo na infância. Eu quero falar que isso pode mudar, né? Não é porque aconteceu essa tragédia, seja lá qual for, né, que você não vai, não precisa morrer desse jeito com, olha, meu sonho era fazer tal coisa. Busque esse sonho, né? Vai atrás do seu sonho, do que você quer fazer, do que você acredita, né? E se às vezes na Uhum. relação entre pais e filhos não foi possível ter a família que você gostaria de ter, faça você a sua família. Faça você. Família perfeita, Isso. né? Busque você criar essa família perfeita. Coloque filhos, né, mais saudáveis no mundo, faça a sua parte. Assuma a sua É, responsabilidade. eduque filhos mais amadurecidos emocionalmente, porque hoje tem uma preocupação muito grande com as próximas gerações. Por isso, esse livro Maturidade, eu até disse na segunda-feira, é um convite, é uma busca para que as próximas gerações sejam um pouco mais amadurecidas emocionalmente. A partir desse olhar, desse autoconhecimento em que, olha, foi assim, mas aqui para frente não vai ser mais assim, vai ser diferente. Vai ser diferente como? Eu vou estar mais harmonizada, eu vou estar mais equilibrada, construindo relações mais harmonizadas, até para que os filhos também tenham mais condições de expressarem os próprios potenciais, né? Não só ficar nessa coisa de buscar os pais idealizados, mas os pais reais. É isso que eu tenho agora. Então, o Osho coloca nesse livro do amadurecimento como um processo evolutivo a cada geração melhorando um pouquinho. Então, o que a Renata fez aqui? A Renata deixou o que é da mãe dela com a mãe dela, tomou o que é possível tomar, né, Renata? Porque a gente fala muito assim, a gente toma o que é possível, a gente carrega aquilo que é bom, deixa o que a gente não quer e a gente faz daqui para frente um novo jeito, um jeito diferente de lidar com os filhos, que é o que você faz hoje com as suas filhas, né, Rê? Isso, e tem como você aprender a lidar, né? Independente da pessoa, às Uhum, vezes o pai ser difícil, eu vejo também, eu ouço muitos pais com dificuldade com os seus filhos, e ninguém tá feliz, né? Eles uhum, não estão felizes com isso, né? Todos eles estão buscando essa uhum, harmonia, estão buscando essa paz, e é possível isso acontecer, né? Talvez, como eu disse, uhum, uma coisa que eu chamo, né, a atenção é assim, é legal você entender também a diferença entre relações kármicas, né, e relações normais. Porque, assim, às vezes é uma relação kármica, então não fique esperando, assim, né? É, põe o pé no chão, porque quando você tem consciência de uhum, que é isso, assim, né? Você. E aí? É o que você falou, né? Toma providência, faz alguma coisa. Vai uhum, ficar, vai ficar até quando? E ainda mais sabendo que isso vem de várias encarnações, pelo amor de Deus, né? Porque uhum, resolva isso agora, não deixe para depois. Por que deixar para depois? uhum. Né? Se é algo que vai te fazer bem. Então é isso, arrisque-se, né? E Pague. é uma decisão, como você disse, que não tem volta, né? Uma vez Não. que a gente desperta para essa relação e a gente percebe que é possível fazer alguma coisa, a gente toma uma decisão. Eu acho que isso é muito importante deixar claro. É uma decisão em que você toma a sua vida de novo nas suas mãos. Porque até o momento em que a Renata estava lá, dando birra, mãe me olha, mãe me cuida, mãe não sei o quê, blá, 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 né? Você coloca a sua vida que você recebeu dela ainda nas mãos dela, né? Então, quando você toma a decisão, agora eu cuido de mim, eu vou tomar conta de mim, você fica aí com as suas coisas, eu sei que você existe, mas a partir de agora eu cuido de mim, eu cuido da minha vida. A gente passa a se conectar e a gente vê de verdade essa mãe real. Não é a mãe idealizada, não é a mãe que eu queria, mas é a que eu tenho. Mas a partir de agora eu vou cuidar de mim. Não importa o que aconteça, eu vou cuidar da minha vida. E é Então, essa é uma decisão que a gente faz assim, ó. Uma vez que você toma ela, não tem como voltar, porque há uma expansão de consciência ao mesmo tempo, né? E aí a gente começa a buscar ferramentas, recursos, desenvolvimento, autoconhecimento, terapia, seja lá o que for que precise, até chegar aí na terapia de vidas passadas, para gerar mais lucidez e compreensão dessa dinâmica, caso você tenha interesse de compreender essa dinâmica, né? Mas, mas o movimento é sempre para frente.
A partir do momento que eu tomo a decisão, eu olho para a minha vida. Eu deixo de ficar olhando para essas coisas que estão lá atrás, para poder me conectar com essa coisa que eu estou vivenciando agora, né? Então, eu particularmente, eu gosto muito de falar desse assunto, Renato, porque a gente tem uma, não vou dizer histórias iguais, mas bem parecidas, especialmente em relação à separação dos nossos pais, foi mais ou menos na mesma idade comigo também aconteceu. E dentro do que você falou, a gente já está agora 7 horas, não sei se você viu, mas clareou aí atrás de você, tá vendo na tela? É, E eu anotei aqui algumas coisas bem interessantes, pontuais, assim, que você trouxe, que eu quero compartilhar com as pessoas para a gente fechar num resumo bem rápido aqui. Então, a primeira coisa que a Renata trouxe para a gente, para as pessoas que estão chegando aí agora, chegaram da metade para o final, a Renata estava falando sobre a relação de pais e filhos. Então, a primeira coisa que ela cita é a questão da integridade, coerência. A partir do momento que eu tenho um despertar, eu começo a buscar uma certa coerência na minha vida. Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês é: vocês são coerentes? Vocês estão tendo ações, pensamentos e sentimentos de forma coerente, sendo íntegra, real, verdadeira com você mesma? Porque a primeira coisa é a gente ser real e íntegra com a gente mesmo, né? Esse é o primeiro ponto que a Renata trouxe. Segunda coisa que a Renata trouxe, que a partir desse despertar, ela traz isso como uma palavra, a integridade, mas ela trouxe também como uma questão de autoquestionamento. Então, isso que eu estou fazendo está adequado para mim? Isso que eu estou fazendo está sendo real, verdadeiro para mim? Então, buscar se autoquestionar, se autocompreender, reconhecer que existe algo acontecendo. Muitas vezes a gente vai para a vida e a gente não se questiona, a gente segue aí no automático e vai continuando. Mas existe algo, e só você sabe o que existe dentro de você, se está fluindo, se está sendo coerente, se está em alguns sentimentos emaranhados aí, só você sabe disso, ninguém mais. Então, se auto-questione, se reconheça em sentimentos, pensamentos, em ações, né, em pensamentos também. Então, a Renata trouxe uma alta reflexão, um auto-questionamento, a partir do momento que ela reconheceu um padrão, ou seja, os sinais. Então, tinha uma luta em relação à mãe, mas também tinha uma luta em relação a várias pessoas que representavam o mesmo padrão que a mãe. Então, observem os sinais. Por que que isso está acontecendo em todos os contextos que eu vivencio? É o padrão. Observem o padrão. Aí, uma outra coisa que você trouxe mais para o meio foi a questão de sair da fantasia. Ora, eu não tenho a mãe amorosa que eu vejo nas propagandas, né, Renata? Eu não tenho essa mãe. Então, sai da fantasia. Começa a enxergar a mãe real. É essa mãe que eu tenho, né? Parar de querer mudar as pessoas, de querer controlar, de desejar que as pessoas sejam como você gostaria que elas sejam. Então, são pontos que você foi trazendo ao longo da nossa fala que eu fui anotando aqui e nossa, eu tô achando bem importante compartilhar esse resumo. Falar sobre assunto, não tenha vergonha de falar sobre isso, porque falar talvez seja o ponto inicial da sua compreensão. Falar seja a abertura, né, para que a luz possa entrar dentro de você. Então, não tenha vergonha. Às vezes, assuma essa vulnerabilidade, porque está aí uma ferida que precisa ser curada, que precisa ser sanada, e se você não fala sobre isso, não tem como receber o remédio para isso, né? Procurar ajuda para falar sobre isso. Então, fale sobre esse assunto, observe o seu corpo nessa dinâmica toda. O nosso corpo também diz muito, muito além do que a nossa mente está racionalizando. Então, sinta o seu corpo, sinta esses sintomas fisiológicos que vão aparecendo, porque isso também norteia o nosso autodesenvolvimento, né, Renata? E aí você falou, sai do lugar da vítima, né? Porque você não é vítima de nada, você não caiu na família errada ou na família por acaso, né? Você fez uma escolha, talvez hoje você não lembre disso, mas a gente tem uma visão reencarnacionista, tanto eu quanto a Renata, então você fez uma escolha, essa escolha foi autorizada pelo plano espiritual, então você não caiu na família errada, e busque compreender por que essa mãe, por que esse pai, por que essa infância dessa forma,
Por que eu caí exatamente nessa família com essas informações todas acontecendo? E nada mais, nada menos aí, né? A gente já tem boas perguntas para desenvolver um caminho de autoconhecimento. E aí, por fim, quero deixar bem essa expressão que você disse, né? Sim, esses são os pais certos para mim. E a partir daí, buscar seguir esse caminho, né? De se autoconhecer, se autodesenvolver, deixando o que é do outro, ficando só com as suas coisas, para que a vida seja um pouco mais harmonizada e um pouco mais plena. Eu acho que é isso, né, Renata? E aí é possível, a gente Tentei tem que entender. resumir aqui bem rápido, né? E assim, sim, aí com tudo isso, né, dentro desse processo, a gente chega numa coerência de ser, uma coerência que envolve o desenvolvimento da amorosidade por você mesma, porque a partir do momento que você se conhece, você se ama, se gosta, se cuida, com consciência, a gente chega nessa integridade de ser quem você é, encontra seus propósitos, executa suas missões, né? Então, é possível a gente encontrar paz e acalmar o nosso coração nesse sentido. E a gente também pode amar a pessoa, mesmo que ela não te ame, você não precisa, o amor não tem cerca, né? Porque Uhum. à medida com que isso vai se expandindo dentro do seu coração, você se transforma no amor, né? Que também tem a ver lá com a ressurreição, né? Mas é isso, quando acontece essa transformação profunda, você se transforma no amor. Então você pensa, às vezes a gente sofre porque a gente é impedido de amar. Então eu Uhum. só amo a pessoa se ela gostar de mim? Se ela falar que não gosta de mim, eu não vou amar ela? Sim, você pode amá-la, mesmo assim. O problema é da pessoa que não gosta de Uhum. mim, mas eu amo ela mesmo assim, né? E é uma Uhum. sabedoria, né? Só uma pessoa madura é capaz de fazer, agir dessa forma, né? Amar É, e incondicionalmente. você falou, me lembrei de uma árvore, assim, uma pessoa madura, ela é capaz de dar frutos, né? Independente da origem, independente da raiz. A raiz está lá profunda, mas ela é capaz de dar frutos. Então, pega a sua vida hoje, nessa quinta-feira, nessa semana que está terminando quase, né? Mas faça algo bom dessa sua vida. Então, dê frutos, sabe? Compartilha a sua essência, transborde essa energia que você carrega em si, independente de como foi. Como foi, não importa. O importante é que você está aqui agora e pode desfrutar da melhor vida possível nesse exato instante. Então, esse é o nosso convite, né, Renata? Eu espero que vocês tenham gostado aqui de ouvir a história da Renata, né, as lições que a Renata trouxe para a gente nessa manhã de quinta-feira. Eu quero te agradecer, Renata, de coração, por ter aceitado aqui o meu convite de acordar cedo, É, né? A gente se encontra na academia, eu fico cutucando você para fazer as lives, né? Mas eu acho que essas conversas são sempre muito ricas, assim, enriquece a minha vida. Eu tenho certeza que enriquece a vida de todas as pessoas que estão ouvindo a gente. E eu, sinceramente, dona Renata, espero que você faça mais vezes essas lives, tá bom? parei. Fica aí a deixa. Obrigada a todas vocês que estão aí assistindo a gente, a Catarina, a Norcília, a Sueli, a Nelly, tantas pessoas que entram e que entraram aqui no meio, já saíram ou que estão presentes aí ainda. Mas muito obrigada pela companhia nessa manhã. E fica aqui o nosso convite, né, de olhar para os nossos pais de forma real, menos idealizada, mais conectados com a nossa vida, né? Não importa o que eles fizeram ou como foi, o importante é que você está aqui e a sua vida pode ser a solução de muitas outras vidas. Então basta a gente decidir o que a gente quer fazer agora com a nossa própria vida, e isso é maturidade, tá bom? Então, obrigada, Renata, Então, e até o nosso próximo encontro, que eu acho que vai ser daqui a pouco, né? daqui a pouco a gente se encontra de novo. Um beijo para vocês. Tchau, obrigada. Tchau.